Olá, prezado estudante. Vamos dar início à nossa última parte do módulo 3, ainda falando sobre relações e funções. Vamos estudar agora as funções. Primeiro, funções parciais. Uma função parcial é uma relação funcional. Nós estudamos na videoaula anterior que entre os diversos tipos de relação nós temos a relação funcional, que é aquela que define um conceito associado à função. Se essa relação funcional for também total, ou seja, se além de funcional for total, nós vamos ter a função total ou simplesmente função. Então, qual é a diferença de uma função parcial para uma função total? A função parcial ela não é definida para todos os elementos do domínio, ou seja, ela não está definida para todos os elementos de A em relação a B. Normalmente, o que a gente tem nas abordagens matemáticas são as abordagens focadas em função total, mas o estudo de funções parciais é tão importante quanto das funções totais. Aí, essa figura ilustra como é que estão inseridas cada uma das funções em relação às relações. Então, no conjunto maior, eu tenho as relações, depois eu tenho as funções parciais, depois eu tenho as funções totais. Ou seja, toda função total é também uma função parcial. E toda função parcial é também uma relação funcional. Dito isso, vamos aprofundar um pouquinho mais no conceito de função parcial e de função total. Vamos iniciar pelo estudo das funções parciais. Como a função parcial é uma relação funcional, todos os conceitos que são aplicados a uma relação funcional, eles também são válidos para as funções parciais, como, por exemplo, as terminologias de domínio, imagem, contradomínio, os tipos injetora, sobrejetora, monomorfismo, epimorfismo. E o que seria uma função parcial? Uma função parcial é uma relação funcional, f, do produto cartesiano de A por B. Uma função f que é subconjunto do produto cartesiano. Isso quer dizer o quê? Se é uma relação funcional, cada elemento do domínio está relacionado com, no máximo, um elemento do contradomínio. Uma função parcial é então denotada por f de AB, e o par AB, que pertence a F, é denotado por F de A igual a B, ou seja, aplicando A em F, eu vou obter como resultado B. E aí, usando os mesmos exemplos que nós usamos lá nas relações, vamos usar agora nas funções, tá? Os conjuntos A, B e C. Então, aí nós temos como funções parciais a relação vazia, dois pares ordenados, 0A e 1B, de C em B é a igualdade. Como não são funções parciais, produto cartesiano de A por B e a relação menor que de C em C. Então, mais uma vez, vamos se valer do nosso diagrama de Venn para entender esse conceito mais adequadamente. Então, no primeiro exemplo, há a relação vazia. Por que essa relação vazia é uma função parcial, essa função vazia aí? Porque, como está dito que cada elemento do domínio está relacionado com, no máximo, um elemento do contradomínio, o que é que eu tenho? O elemento do domínio não tem relação nenhuma com o elemento do contradomínio. Então, atende ao conceito de função parcial. O outro exemplo, fica mais claro que não está definido para todos os elementos do domínio de C aqui. A função não está definida, eu tenho o elemento 2 que não tem relação com B. Então, é uma função parcial. A outra função parcial, que diz que é a igualdade de A em B, também é uma função parcial. Ela seria também outro tipo de função que nós veremos em breve. Não são funções parciais. O produto cartesiano de A por B, observa-se que esse elemento aqui A, ele faz relação com dois elementos aqui em B. E a relação menor que de C em C, onde eu tenho o elemento 0 aqui, se relacionando com o elemento 1, 0 é menor que 1, 0 é menor que 2. Então, ele se relaciona com dois elementos do contradomínio. Então, não é uma função parcial. Assim como a gente poderia representar uma relação por matriz ou por grafo, uma função, como é uma relação também, a gente pode representar por matriz e por grafo. Então, no caso da matriz de uma função parcial, existe no máximo um valor verdadeiro em cada linha da matriz. No caso de grafo, existe no máximo um arco partindo de cada nó. Então, vamos pegar esse exemplo aí, o conjunto A 0, 1, 2 e o conjunto B, A e B, e uma função f definida para os dois pares ordenados, 0A e 1B, uma função f de A em B. A matriz vai me dar o quê? Lembrando que na matriz, as linhas da matriz são os elementos do domínio e as colunas são os elementos do contradomínio. Então, como eu tenho um par ordenado aqui 0A, então eu tenho um valor verdadeiro aqui entre 0 e A.
Como eu tenho um par ordenado 1 e b, eu tenho um valor verdadeiro entre 1 e b. O elemento 2 não faz par ordenado com ninguém, por isso que ele está zerado aqui. Então, existe no máximo um valor verdadeiro em cada linha da matriz. Eu só tenho um valor verdadeiro aqui, um valor verdadeiro aqui, nenhum valor verdadeiro aqui. No caso do grafo, diz que existe no máximo um arco partindo de cada nó. Então, eu tenho 0 para A, para formar esse par ordenado, 1 para B, para formar outro par ordenado, e o nó 2 não tem par ordenado. Então, existe no máximo um arco partindo de cada nó. Isso é um grafo de uma função parcial. Se nós tomarmos como, por exemplo, a operação divisão entre R$2, ou seja, dividindo R$1 por outro real, a função div xy é x sobre y, ela é uma função parcial. Por quê? Porque ela não é definida para x e 0, porque você não pode dividir nenhum número por 0, né, no campo dos reais. Então, por isso que essa função aqui, divisão entre dois números reais, é uma função parcial, porque ela não está definida para quando o denominador é 0. Assim como na relação nós temos a relação dual, ou oposta ou inversa, a função parcial também tem a sua oposta, a sua inversa. A relação dual de uma função parcial também não necessariamente é uma função parcial. Nós vimos que é uma relação funcional, o dual dela pode não ser funcional. Então, seja A, o conjunto com 0, 1 e 2, e a função parcial f de A por A, tal que f é formado por esses dois pares ordenados, 0 e 2 e 1 e 2. Assim, a relação dual ou inversa de f é f a menos 1, que vai formar os pares 2, 0, 2, 1. Ou seja, o elemento 2 se relaciona com dois elementos do conjunto do contradomínio. Então, claramente, isso não é uma relação funcional, portanto, não é uma função parcial. Tá? Então, vamos ver o primeiro caso, a função com os dois pares ordenados, 0, 2, 1 e 2. Percebe-se que é uma função parcial, não está definida para todos os elementos do domínio, e cada elemento do domínio está relacionado com, no máximo, um elemento do contradomínio. Já a função inversa não é uma função, porque o elemento 2 ele se relaciona com dois elementos do conjunto do contradomínio. Tá? Então, eu tenho os dois pares ordenados, f, 2, 0 e 2, 1. E lembrar que o dual de uma relação funcional ela é injetora. Então, o inverso de uma funcional é a injetora, o inverso de uma total é a sobreinjetora. E uma função total? A função total, ou simplesmente função, como a gente está acostumado a chamar, é uma função parcial, na qual também é total. Ou seja, além dela ser definida, cada elemento de A com no máximo um de B, todos os elementos do domínio têm que estar definidos também, tem que ter relação com elementos do contradomínio. Então, é uma função definida para todos os elementos do domínio A, ou seja, devem ser válidas as seguintes proposições. Para todo A pertencente a existe um B, e A se relaciona com B a partir de R. E para todo A pertencente a A e B1 e B2 pertencente a B, A se relaciona com B1 com R, se A se relaciona com B2 a partir de R, é porque B1 é igual a B2. Então, vamos usar aquele nosso exemplo, seja o conjunto com A, o B com A e B, e o C com 0, 1 e 2. Então, eu tenho aí as funções H e P, que são funções totais, e R e S não são funções totais. Então, a gente observa aí no primeiro exemplo, a função H está definida para todos os elementos do domínio, e também cada elemento do domínio se relaciona com, no máximo, um elemento do contradomínio. Então, é uma função total, ou simplesmente função. A função P, também aqui, o par ordenado AA, também está definido para todos os elementos do domínio, tá? E cada elemento do domínio está relacionado com, no máximo, um elemento do contradomínio. Não são funções, a função R, que é a função R, que é uma relação vazia. Se eu não tenho relação entre A e B, então eu não posso chamar de função total, não é relação total, então não é função total. E também a função S, que é uma função apenas parcial, ela não está definida para todos os elementos do domínio aqui em C. O elemento 2, tá, não tem relação com nenhum elemento do contradomínio. Em termos de notação como matriz ou gráfico, que é outra forma da gente representar, basta que a gente considere que uma função total é uma relação funcional e total. Assim, no caso da matriz, existe exatamente um valor verdadeiro em cada linha da matriz, e grafo existe exatamente um arco partindo de cada nó. Então, eu vou levar o conceito de funcional e total. Funcional é, no máximo, um valor verdadeiro em cada linha, e total, pelo menos, um valor verdadeiro em cada linha. Então, pelo menos, no máximo, vai dar exatamente.
Existe também o conceito da função injetora, e uma função f de A em B ela é injetora se e somente se, para todo B que pertence a B, para todo A1 que pertence a A e todo A2 que pertence a A também, se f de A1 for igual a B e f de A2 é igual a B também, é porque A1 tem que ser igual a A2. Então, é uma função onde cada elemento de B está relacionado com, no máximo, um elemento de A. Então, mesmo conceito de relação injetora. A função sobrejetora, da mesma forma, uma função sobrejetora, f, se e somente se para todo elemento de B existe um elemento de A, tal que f de A é igual a B. Então, esse é o conceito de função sobrejetora. Então, em uma função sobrejetora, para cada elemento de B, existe pelo menos um elemento de A. Então, ela está definida para todo mundo, né? Ela está definida aqui para todos os elementos de B. Não tem ninguém B sem um correspondente, um par ordenado. Reforçando, em uma função sobrejetora, todo elemento do contradomínio é a imagem de pelo menos um elemento do domínio. E a função bijetora, o isomorfismo, é quando ela é simultaneamente tanto injetora quanto sobrejetora. Então, o que é que eu tenho? Todo elemento de B com, no máximo e pelo menos, um elemento de A. Então, no máximo e pelo menos, me dá exatamente. Tá? Então, a função bijetora, todo elemento do contradomínio é a imagem exatamente de um elemento do domínio. Então, eu não tenho ninguém sobrando aqui em B e ninguém faltando relação também aqui em B. E da mesma forma que em funções parciais, a relação dual de uma função total não necessariamente é uma função. Então, vamos ver alguns exemplos aí. Seja A igual a 0, 1 e 2 e a função R de A em A, tal que R me dá os seguintes pares ordenados, 0, 2, 1, 2 e 2, 1. A relação dual inversa, R a menos 1, invertendo os pares, eu vou ter 2, 0, 2, 1 e 1, 2. De cara, a gente percebe que esses dois pares têm como primeiro elemento o valor 2, o elemento 2. Então, por isso que eles se relacionam com dois elementos do contradomínio. Então, por isso que não é uma relação funcional e, portanto, não é uma função. Vamos ver aí no diagrama, eu tenho aqui a função R, que tem 0, 2, 1, 2 e 2, 1, os três pares ordenados, conforme estabelecido aqui. E a função R a menos 1, onde eu percebo que eu tenho 1, 2, 2, 0 e 2, 1. Então, eu tenho o elemento 2 com função em dois elementos no contradomínio. Tá? Então, por isso que não é função. Então, nem sempre o dual de uma função também é função. Fica esse exemplo para você verificar, seja f de 0, 1 para 0, 1, 2, tal que f me dá os seguintes pares, 0, 0 e 1, 1. Mesmo que a dual possua os mesmos pares ordenados, 0, 0 e 1, 1, ela não é função total. Então, verifique por que ela não é essa função total quando a gente obtém a função inversa de f aqui. Um outro assunto referente a relações de função é a composição, né, tanto de relação quanto de funções. A gente resolveu abordar esse assunto aqui em funções totais, para que vocês possam ter uma visão de como é que acontece uma composição de função, que é do mesmo processo para fazer composição de relação. Sejam três conjuntos A, B e C, definidos aqui também, A, B e C, e eu tenho a função f, que é de A em B, e a função g, que é de B em C, e elas são definidas já por os seguintes pares ordenados. A função f, A1, B2, C5 e D5, e a função g, aqui em lilás, como sendo 1x, 2y, 3y, 4y e 5z. Então, eu tenho a função f e tenho a função g. Eu vou fazer agora a composição de f com g, e vocês vão ver que os pares ordenados vão ser exatamente os pares ordenados das extremidades, de A e C. Como é que seria essa composição? A composição das funções totais de A e B e C é g de f de A em C. Então, g de f vai me dar os seguintes pares, AX, porque eu tenho A para 1 e 1 para x, eu tenho um par AX, eu vou ter o par de B2 e 2y, eu vou ter o par BY, se eu tenho C5 e 5z, então eu vou ter um par 5z, e finalmente o par DZ, conforme mostrado aí nessas setas laranjas da composição de f com g. Então, a composição de funções, a gente usa duas funções e a partir do segundo elemento da primeira função ligado com o primeiro elemento da segunda função, a gente estabelece essa composição. Mais um exemplo, seja f e g
de inteiros para inteiro, onde f é x2 mais 1 e g de x é 2x menos 3, quanto é que vale g de f de 4? Então, eu tenho que fazer a composição de g de f e calcular o valor de 4. Então, vamos entender como é que funciona isso aí. Como f é de a e b e g é de b e c, então a função g de f de a em c é uma função definida por g de f de a ou g de f de a, onde a deve pertencer ao conjunto A. Então, essa é a definição formal. Então, g de f de A vai ser g de f de 4. Ora, g de f de 4, eu tenho que calcular primeiro quem é f de 4, ou seja, nessa função f de x, calcular o valor de f de 4. E, ao obter o valor de f de 4, eu vou calcular o valor em g. Então, eu calculo g de f de 4 como? Vou substituir 4 aqui na função f, vai dar 4 ao quadrado mais 1, que dá 16, mais 1 dá 17. Feito isso, agora eu vou calcular g de 17. Vou colocar 17 nessa expressão de g de x, então vai ficar 2 vezes 17 menos 3, dá 31. Então, quando eu faço a composição, eu primeiro calculo o valor em f, depois eu calculo o valor em g. De modo geral, se eu quisesse uma expressão que representasse a composição geral, eu faço g de f de x, que é g de f de x, então vai ser g de x2 mais 1. Então, eu vou pegar essa expressão x2 mais 1, colocar aqui na expressão de g de x, 2x mais 3. Então, vai ficar 2x2 mais 1, que era o valor de f de x, menos 3. Daria 2x2 menos 2 menos 3, dá 2x2 menos 1. Então, essa seria a composição genérica de f de x e g de x. E por que a gente chama g de f, se eu estou compondo f com g, e não f de g? Observe que eu compus f com g, eu chamei a todo momento de f com g, compondo f com g. E por que eu não digo f de g ao invés de g de f? Isso tem uma explicação. A notação g de f significa que primeiro calculamos f e em seguida calculamos g. Em g de f de a, f deve ser mais próximo de a. O domínio de g de f é o mesmo domínio de f, ou seja, o domínio que eu estou trabalhando em f vai ser o mesmo domínio de g de f. E a existência da função g de f não assegura a definição de f de g. A gente pode testar isso usando esse exemplo como valor. Você achar f de 4 não quer dizer que você vai achar g de f de 4 seja o mesmo valor de f de g de 4. E quando ambas são definidas, geralmente g de f é diferente de f de g. Então, se você achar que g de f de 4 e f de g de 4, você vai ver que os valores são diferentes. Fica como exercício aí para você fazer. E por fim, nós chegamos à conclusão da nossa disciplina. Foram várias videoaulas, vários assuntos de maneira bem abrangente que a gente pôde trazer para vocês. Então, a gente recomenda que vocês revejam o conteúdo, façam os exercícios propostos, anotem as suas dúvidas e postem no fórum. Também é importante que você interaja com seus colegas, com o tutor e conosco. Tá? Estamos sempre à disposição para esclarecer as dúvidas. Reserve um tempo também para complementar os seus estudos com outros materiais. Nós sabemos que, por mais que a gente tenha colocado todo o assunto, abordado de maneira detalhada, mas você pode buscar outros materiais, outras fontes para poder estudar e complementar seus estudos. Prepare-se também para a atividade avaliativa, que em breve nós divulgaremos a data. E, finalmente, a gente deseja todo o sucesso na sua jornada. Até uma próxima oportunidade em uma outra disciplina.